Nós somos o grupo 5 e vamos falar sobre o tecido muscular. Características. Responsividade. Está ligada à resposta que o músculo dá a vários tipos de estímulos do corpo. Por exemplo, no sistema nervoso, temos uma coisa chamada de arco reflexo. Quando a gente acidentalmente encosta o braço em uma panela quente, rapidamente tiramos o braço. Esse ato de tirar o braço é justamente uma resposta que o músculo está dando. Condutibilidade. O que acontece em uma região específica do nosso músculo pode ser conduzida para outras regiões musculares. Então, é uma resposta que trata de várias comunicações entre miômeros, e essa resposta é conduzida ao longo de várias fibras musculares. Contratibilidade. O tecido muscular pode ser contraído em resposta a algum movimento. Distentabilidade. Assim como podemos contrair o músculo para fazer um movimento, conseguimos também distender, pois esse tecido não é rígido, como por exemplo, o osso, que só fica naquela estrutura dura. Elasticidade. O tecido muscular pode ser contraído e distendido várias vezes sem mudar a sua estrutura principal. As células desse tecido são bastante alongadas, porque eles têm que se encolher para haver a contração muscular. Elas também são ricas em filamentos proteicos de actina e miosina. E agora vamos falar das funções do tecido muscular, começando pelo quesito da locomoção. A locomoção acontece graças à presença dos filamentos proteicos de actina e miosina, e esses usam a energia produzida pelas moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato. E mediante a tudo isso realiza aquele processo de contração, que é o que faz a gente caminhar, levantar um braço, escrever, enfim, todas essas funções voluntárias. E temos também a produção de calor. A partir do movimento dos músculos, parte da energia produzida é dissipada em forma de calor. O que eu quis dizer com isso? Nessa produção de calor, assim, eu vou pegar um exemplo. Digamos que a gente está na academia e estamos lá fazendo exercício. A gente vai começar a ficar muito quente, porque os nossos músculos estão fazendo aquele movimento o tempo todo e eles estão gastando muita energia para isso. Então, parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor. Por isso que a gente fica tão quente e também é por isso que a gente começa a suar, porque é uma forma do corpo de amenizar todo aquele calor que a gente está sentindo e fazer a gente, aspas, voltar ao normal. Então sai aquela água na nossa pele e ela, com o vento, alguma outra coisa, ela vai resfriando o nosso corpo e ajuda a gente a manter nossa temperatura normal. Temos também o trânsito de substâncias, que ela, assim, a gente pode tomar como exemplo a circulação sanguínea, que ela acontece a partir das contrações do coração e também dos músculos esqueléticos, que elas vão comprimindo as veias e auxiliam no deslocamento do sangue por volta de todo o sistema. Pode ser bem como o oxigênio e entre outras substâncias. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a movimentação dos nossos músculos, sendo eles cardíacos ou esqueléticos, ajuda na circulação de substâncias por todo o nosso corpo. Bom, bora agora falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome já diz, esse tecido está ligado aos nossos ossos, recobrindo totalmente nosso esqueleto. E ele é estriado por conta da posição paralela e irregular das miofibrilas no sarcoplasma. As miofibrilas eu vou falar um pouco mais a respeito mais para frente. E as suas fibras elas são longas, com formato cilíndrico e multinucleadas. Nessa imagem aí transversal e longitudinal, a gente pode analisar um pouco isso. Primeiramente, na transversal, a gente pode ver o seu formato. Ele se assemelha a cilindros, não é um cilindro perfeito, mas se assemelha.
e possui vários núcleos que estão arranjados de forma periférica dessa célula, ou seja, seus núcleos são periféricos. Na longitudinal a gente pode ver que essas fibras elas são longas e novamente analisar esses núcleos periféricos, são vários e estão todos longe do centro, estão na periferia. A sua contração é rápida e voluntária, ou seja, a gente comanda todo o movimento, a gente domina isso apenas de forma rápida, não é uma coisa que demora para acontecer, é fechar a mão, pá, fecha, abre, rapidinho. Andar, por exemplo, também. E isso já explica a sua função, que é a de movimentação do corpo. Agora, explicando isso de uma forma mais anatômica, todo esse conjunto, porque isso foi as características do tecido muscular estriado-esquelético, todo o conjunto a gente pode dividir anatomicamente pelo epimísio, endomísio e perimísio. O epimísio, ele reveste todo o músculo, Já o perimísio, ele reveste todo o conjunto de fibra muscular, ele reveste todo o conjunto. Já o endomísio reveste individualmente cada fibra muscular. Então vem o epimísio revestindo todo, perimísio revestindo o conjunto de fibra e endomísio revestindo individualmente as fibras. E esse perimísio também, ele pode ser chamado de feixe muscular ou de fascículo. E esses três, epimísio, perimísio e endomísio, eles fazem parte do tecido conjuntivo. Bom, chegando agora na contração muscular, vou falar agora sobre as miofibrilas. As miofibrilas, elas estão ainda mais internas às fibras, ou seja, tinha o epimísio, tinha o perimísio, tinha o endomísio, tinha as fibras e mais internas às fibras tem as miofibrilas. Essas miofibrilas estão em volta no sarcoplasma, que ele funciona como se fosse o citoplasma, só que das células musculares. E esse sarcoplasma ele está envolto pelo sarcolema, que funciona como membrana. As miofibrilas contêm proteínas, sendo ela actina, miosina, tropomiosina e troponina. Os filamentos de actina, junto com os filamentos de tropomiosina e troponina, formam os filamentos finos, que são as bandas claras, também chamadas de isotrópicas. Já as miosinas sozinhas formam as bandas escuras, também chamadas de anisotrópicas. E para entender essa contração muscular toda, como essas proteínas elas atuam, vou explicar um pouco sobre essas bandas. Os filamentos finos e claros formam a banda I, e no meio deles tem a linha Z. Essa linha Z até uma outra linha Z é chamada de sarcômero. Essa distância de uma linha Z a outra é chamada de sarcômero. E toda vez que vai tendo a movimentação, elas vão se aproximando e se distanciando cada vez mais. E no meio das bandas I, ainda tem a banda A, que encontra tanto os filamentos finos quanto os filamentos escuros e grossos, E mais interno a elas tem a banda H, que só se encontra esses filamentos grossos, que são os de miosina. E toda vez que vai tendo o movimento, o sarcômero vai se aproximando, toda vez que vai tendo essa contração, o sarcômero se aproxima e a banda H diminui. Ela vai diminuindo até que tenha a contração total, a banda H ela já não é mais visível, aí vai ter o relaxamento. Quando tiver o relaxamento, a posição estiver voltando ao normal, o sarcômero vai se distanciando, essas linhas Z vão se distanciando e a banda H volta a aparecer. E isso é toda vez que acontece. Toda vez que acontece a contração muscular, as linhas Z se aproximam, o sarcômero fica mais perto, a banda H some, aí quando tiver o relaxamento volta tudo normal. A banda H aparece e as linhas Z se distanciam. Essa é a contração muscular, que atua pelas proteínas das miofibrilas. Bom, agora eu vou falar do tecido muscular cardíaco. Este tecido apresenta miócitos estriados com 1 ou 2 núcleos centrais. O que são esses miócitos? São células musculares dispostas em feixes longitudinais e apresentam uma disposição proteica interna, a actina e a miosina. São responsáveis pelos movimentos de contração e relaxamento do coração. Este tecido, obviamente, ocorre apenas no coração, formando o miocárdio, e ele apresenta contração independente da vontade do indivíduo, ou seja, embora ele seja estriado, seu controle é involuntário e possui uma contração vigorosa e rítmica. Ele é o principal conjunto da parede do coração. As fibras cardíacas são interconectadas umas com as outras, ou seja, elas são organizadas paralelamente e fisicamente conectadas por junções que permitem a condução de um estímulo de uma fibra para outra.
Esse tecido possui uma interposição de um díscolo intercalar entre as fibras, que é o espessamento da membrana da célula. Esse díscolo é característico do tecido muscular cardíaco, e sua função é aumentar a força do músculo e facilitar a condução do impulso de uma fibra para outra. Então, quando uma fibra do tecido é estimulada, todas as outras também serão. Essa transmissão do estímulo é feita por canais de passagem de água, íons, entre as células, que facilita a difusão do sinal iônico entre uma célula e a outra, determinando a onda rítmica de contração das mesmas. Esse tecido diferencia-se do esquelético por suas estriações serem mais curtas e não tão evidentes. São envolvidas por endomísio, que é um envoltório de filamento de proteínas. Nesse tecido não há o peremísio nem epimísio, e quase metade do volume celular é ocupado por mitocôndrias, o que reflete a dependência do metabolismo aeróbico e a necessidade contínua de ATP. Aqui pode-se ver os discos intercalares entre as fibras e suas estriações mais curtas que não aparecem tanto. Bom, finalizando agora o assunto do nosso trabalho, vou falar um pouco sobre o tecido muscular liso. Como o próprio nome já diz, sua principal característica é a ausência de estriações. Esse tipo de tecido apresenta um papel super importante dentro dos processos fisiológicos do corpo. Ele está presente nos órgãos viscerais, como estômago, intestino, bexiga, útero, ductos de glândulas e parede de vasos sanguíneos. Esses órgãos viscerais também são conhecidos como os órgãos ocos, e o próprio tecido também é chamado de tecido muscular não estriado ou tecido muscular visceral. A ausência dessas estriações ocorre porque os filamentos de actina e miosina não se organizam seguindo o mesmo padrão das demais células musculares citadas anteriormente. Esse tecido constitui a parede de muitos órgãos, sendo responsável por movimentos internos, como o movimento dos alimentos através do tubo digestivo, empurrando o alimento, regulando o fluxo de ar e sangue e até mesmo ajudando durante o parto com a contração do útero. Esse tecido possui uma contração involuntária e lenta. Essa contração involuntária é porque quem controla é o próprio sistema nervoso. As células são uninucleadas, alongadas e com extremidades afiadas. No próximo slide, vamos ter uma maior representação, de forma mais didática, tanto em forma de desenho, como uma imagem microscópica. Vale ressaltar também que no tecido muscular liso não é encontrado nem o perimísio e nem o epimísio. Como já foi citado anteriormente por uma colega, o perimísio é a membrana de tecido conjuntivo que envolve um feixe de fibras, e o epimísio é a membrana de tecido conjuntivo que envolve o músculo. Uma observação até mesmo uma curiosidade, é que dos 3 tipos de tecido, ele é o único que permite uma regeneração, ou seja, ele é o que possui um tecido regenerativo. Agora falando sobre as características visíveis dele, como eu tinha citado anteriormente, eles apresentam um formato fusiforme, associado com uma semelhança a uma folha. Ele é alongado, como vocês podem ver, e por ser alongado, ele acaba apresentando essas pontas mais afiadas, com esse aspecto mais afiado. Ele possui um único núcleo e está localizado no centro dessa própria célula. Eu acredito que seja isso e desde já agradecemos a atenção de todos.